Vamos lá, vamos começar. Para quem chegou um pouquinho mais tarde, meu nome é Márcio Frois, eu faço parte da coordenação desse grupo de terapeutas cristãos, junto com o pastor Luiz e outros queridos irmãos. E hoje a gente vai receber essa talentosíssima irmã que vai falar sobre oratório, um tema tão pertinente, tão importante para todos que falam em público e usam a fala como ferramenta, né, para a vida, né, gente? Não só para o trabalho, mas é bom ter uma comunicação eficaz, gente, né, saber se comunicar, passar a mensagem e decifrar a comunicação muito bem. Então, sem mais delongas, com vocês, Kelly Morales. Muito obrigada, Márcio. Boa noite a todos. Obrigada pela disponibilidade de vocês de estarem aqui. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Rodrigo está aí para dar um suporte. Quero agradecer ao pastor Aloysio, que não está aqui, mas daqui a pouco está chegando, né? Se tudo der certo, pelo carinho. Ele fala do meu trabalho com muito carinho, e eu fico com uma responsabilidade muito grande de falar muito bem, porque é um pequeno workshop de oratória. Então, quero agradecer a todos pela presença. Para os que não me conhecem, vamos lá, meu nome é Kelly Morales, eu sou formada em comunicação social, com bacharel em jornalismo, também sou coach e também sou formada em licenciatura em artes cênicas. A gente costuma dizer que na oratória a gente não pode falar muito sobre a nossa vida, não pode falar muito sobre nós, né? Então, é uma breve apresentação para que vocês possam me conhecer. Sem mais delongas, oratória é a arte de se comunicar muito bem. Oratória vem de orar, que é a capacidade que você tem de falar com alguém. Por isso que nós oramos e falamos e conversamos com Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de manter uma linha de raciocínio, que na oratória a gente chama de raciocínio linear. O que significa que o raciocínio, para a gente se comunicar muito bem, ele precisa ter início, precisa ter meio, desenvolvimento, e precisa ter fim, é o fechamento, o encerramento da nossa fala. Seguido essa sequência, a gente consegue ter uma boa oratória. Mas hoje nós vamos ficar aqui até umas 10 para as 9, né? Eu vou tentar ser bem sucinta, porque oratória é um termo extenso, mas eu vou tentar ser breve naqueles segredos que a gente precisa ter para se comunicar. Muitas pessoas têm dificuldade por vários motivos. O que mais me apresentam, o que mais os meus pacientes chegam, os clientes chegam reclamando da falta de comunicação é a timidez. Então, eu já queria começar esse papo aqui dizendo que timidez não é defeito, timidez é qualidade. E eu posso provar, porque a pessoa que mais fala certo é o tímido. Por quê? Porque o tímido, para ele abrir a boca e ele falar sobre determinado assunto, o tímido tem que ter muita certeza do que ele está falando, porque senão ele não vai abrir a boca para falar. Então, uma das pessoas que menos erram na oratória é a pessoa que tem a timidez, porque ele abre a boca quando ele tem muita certeza. Nós tínhamos que ter um pouquinho do tímido na nossa personalidade, para a gente não errar tanto e acertar mais. Então, para os que estão aqui, acreditando que timidez pode ser um defeito na sua falta de comunicação, a gente já quebra esse paradigma dizendo que timidez é uma qualidade e você pode usar ela a seu favor. Tranquilo? Eu vou pedir ao Rodrigo para colocar o slide que eu preparei para vocês visualmente conseguirem entender melhor. Enquanto ele... já está aí, né? Acho que todo mundo está vendo isso aí. Pode passar para o segundo, tá? Os 5 segredos dos grandes comunicadores. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: quando a gente comunica, a gente está querendo passar uma informação, mas existe uma diferença muito grande entre manipular e influenciar. Um bom comunicador, ele é um conquistador de pessoas, o que significa que ele nunca vai manipular essas pessoas, mas ele vai influenciar essas pessoas. Por isso que bons comunicadores têm um poder de persuasão muito alto. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como que vocês, na oratória, no poder da comunicação, conseguem aumentar o poder de persuasão. Para início, a gente precisa entender a diferença entre manipular e influenciar. Tudo dentro da comunicação, da oratória. O manipulador, ele vai impor uma opinião. Então, ele vai chegar numa conversa mais
autoritário, ele vai usar palavras mais densas, mais pesadas, porque ele está manipulando, ou seja, ele está impondo uma informação. Não é um bom comunicador. Então, para ser um bom comunicador, a gente tem que deixar o manipulador de lado e trazer o influenciador. O que o influenciador faz? Ele não impõe uma opinião, mas ele expõe uma ideia. Impor é diferente de expor. Então, para todos serem bons comunicadores, a gente precisa expor a nossa informação, expor a nossa fala. E aí eu vou apresentar para vocês os 5 maiores segredos dos grandes comunicadores, né? Nós temos grandes comunicadores no nosso país, grandes comunicadores lá fora, mas nós somos também excelentes comunicadores quando a gente consegue atingir pelo menos esses 5 segredos, tá? Pode passar, Rodrigo. O primeiro segredo para a gente se comunicar muito bem é o que a gente chama de convicção. Convicção é acreditar no que você fala, acreditar no jogo de palavras que você usa, é acreditar na linha de raciocínio que você vai usar. Então, quando você acredita naquilo que você está falando, as outras pessoas, quem são as outras pessoas? É o seu público, que pode ser um grupo de 2 pessoas, como pode ser um público de 2.000 pessoas. Essas pessoas, elas vão acreditar não porque a sua informação é maravilhosa, pode até ser, isso influencia, mas elas vão acreditar na sua oratória, na sua fala, porque primeiro você acreditou no que você estava dizendo. Então, esse é o primeiro segredo de um bom comunicador. Se eu não acredito no que eu vou dizer, eu não vou passar confiança para quem vai receber a minha fala. Tá? E muitas das vezes a gente desacredita, volto a dizer, pela timidez, pelo nervosismo, nós vamos aprender aqui de uma maneira muito rápida como controlar o emocional. Então, primeiro ponto, convicção, acredita no que você fala, sem se preocupar com os possíveis erros, porque quem se preocupa não se concentra. Preocupação e concentração não ocupam o mesmo espaço na linha ideológica de um bom comunicador. Então, a gente não se preocupa nunca, a gente só acredita. O segundo ponto, que é o segundo segredo para a gente ser um bom comunicador, é o nosso conteúdo. O que é o conteúdo? Tudo que a gente se propõe a falar precisa ter um diferencial. Eu tenho que sair do comum, porque comum para comum, qualquer pessoa consegue fazer. Né? Hoje o mercado de trabalho está aí para quem fala, mas fala fora do comum. Hoje, os lugares de mais sucesso, né, os empregos mais prestigiados, são as pessoas que estão mais aptas a sair do ordinário e ir para o extraordinário. Quando a gente vai ligar para o nosso conteúdo de oratória, significa que eu tenho que tentar me especializar em alguma coisa para falar daquilo. É a famosa moral, né? Eu preciso entender do que eu estou falando. Eu preciso dominar o assunto, mas não basta só dominar. Eu tenho que sair um pouquinho do comum. Eu não posso, por exemplo, só dar um workshop de oratória. Eu tenho que dar um workshop de oratória com uma pitada de comédia. Eu não posso falar sobre o mercado financeiro unicamente. Eu tenho que falar sobre o mercado financeiro, mas eu tenho que ter decorado uma lista de exemplos de pessoas que deram certo no mercado financeiro. Eu não posso simplesmente falar sobre educação infantil nas escolas, mas eu tenho que, por exemplo, trazer a música para, através da música, explicar sobre a educação das crianças na escola. Ou seja, eu saio do que é comum e eu melhoro o meu conteúdo. Uma coisa interessante para vocês pegarem, basta um detalhe que saia do comum, já faz vocês arrasarem no conteúdo da oratória. Então, quando a gente fala assim, Kelly, mas eu preciso ser diferente, eu preciso me especializar, eu preciso ser uma referência, eu preciso ter um diferencial, mas o que diferencial é esse? Uma coisinha. Não precisa ser uma lista de 10. Uma coisa já torna o seu conteúdo diferente. É o exemplo que eu dei. Eu vou fazer um workshop de oratória? Ótimo, mas eu vou dar uma pitada de comédia para ter um diferencial na minha maneira de fala. Ok? Até aí? Uma coisa interessante para vocês também é, quanto mais a gente fala sobre um determinado assunto, mais a gente aprende sobre aquele assunto. Quanto mais você falar sobre o tema que te dá nervosismo na sua oratória, mais você vai ficar íntimo desse tema. Então, se é difícil para você orar em público, quanto mais você orar quando for dada a oportunidade, menos dificuldade você vai ter. Se é difícil para você pegar um microfone, quando você passar a não rejeitar as oportunidades do microfone, você vai ver que vai ficar mais fácil. Porque quando a gente
pega intimidade, mesmo que seja forçando a barra, né? A gente vai ver sobre compromisso daqui a pouco. Quando a gente instiga a sair do comum e se esforçar mesmo, mais eu aprendo sobre aquilo. Então, a oratória só vai deixar de ser um vilão na sua vida quando você insistir naquilo que até então é difícil para você. Esse é o segundo segredo de um bom comunicador. E aí eu queria que vocês pegassem um ponto antes da gente passar para o terceiro, pode passar até, Rodrigo, que é onde a gente fala sobre paixão. Queria que vocês entendessem o seguinte: comunicação não é quantidade de palavras, comunicação é a qualidade das suas palavras. Na boa oratória não importa o que você fala, mas importa a maneira como você fala. Então, eu posso dar uma bronca na Andréia, por exemplo, mas eu posso usar as palavras certas, selecionar o meu jeito de dizer, eu posso olhar no olho dela, eu posso constranger ela no amor. Eu quero dar bronca, vou dar bronca. Não importa a minha bronca, importa a maneira como eu vou dar essa bronca. É isso que vai fazer a Andréia entender, opa, levei uma bronca. Não importa a maneira como eu vendo um shampoo. Não importa a fala em si, né? Mas assim, o jogo de palavras que eu uso. Então, o que se fala na oratória não tem tanta importância, mas a maneira como se fala na oratória é isso que faz de você um bom comunicador. E aí você pega esses 3 primeiros segredos, entrando já na paixão, você vai entender que se comunicar bem é muito mais fácil do que você imagina. Encarar uma plateia é muito mais tranquilo do que você pensa. Organizar o seu raciocínio e não tremer na base, não suar frio, não dar uma falha de memória, é muito mais fácil do que a sua mente fala que é. Então, não se liguem na quantidade de palavras, mas na qualidade. Então, não importa o que eu falo, mas importa a maneira como eu falo. O terceiro segredo de um bom comunicador é a paixão. Tudo aquilo que a gente fala, primeiro a gente tem que perguntar, eu gosto de falar sobre isso? Porque não dá para exigir uma boa oratória naquilo que não tem paixão. Não dá para exigir que você fale muito bem se você não gosta do que você está falando. Então, no seu ambiente de trabalho, no seu ministério da igreja, no seu cargo, em qualquer lugar que você esteja, dentro das suas funções familiares como mãe, esposa, marido, você tem que pensar que quando você vai comunicar, a primeira coisa que você se pergunta, além daquilo que nós já falamos, é: eu tenho paixão sobre isso? Quem gosta do que fala, fala bem. Não fala bem porque é mais talentoso. Não fala bem porque é mais inteligente. Fala bem porque consegue ter paixão pelo que vai falar. Eu não tenho uma boa oratória porque eu sou formada em oratória. Eu tenho uma boa oratória porque eu sou apaixonada por uma boa comunicação. Eu não tenho uma boa oratória porque eu fiz curso disso e curso daquilo. Não, nada disso adiantaria. Acrescenta, é ótimo, a gente cresce intelectualmente. Mas a boa oratória vem porque eu tenho paixão pelo ato de se comunicar. Então, que você tenha paixão pelas coisas que você se propõe a falar. De uma oração a um conselho, de uma palestra a uma aula, de uma mentoria até um aconselhamento com um amigo. Tenha paixão pelo que você fala. Quando a gente fala buscando sentido na minha fala, eu já estou dando um passo maravilhoso e grandioso na minha comunicação. Então, por que muitas pessoas não conseguem ter uma boa oratória? Porque não buscam sentido naquilo que vão falar. E o que é ter sentido na minha fala é o que eu quero alcançar falando o que eu estou falando. Então, se eu estou aqui, por exemplo, às 8h18 da noite, falando sobre oratória, eu só vou falar bem sobre oratória se eu me perguntar qual é o sentido da minha fala, o que eu quero? Eu quero que as pessoas entendam que comunicação é mais fácil do que parece. Eu quero que as pessoas saiam daqui desenvolvendo uma boa oratória no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Eu quero que as pessoas entendam que as limitações delas não precisam ser enxergadas como vilões, mas como bonzinhos, como protagonistas, que é o caso da timidez. Esse é o sentido da minha fala. É por isso que eu vou conseguir manter o meu raciocínio. Então, se você não tem sentido naquilo que você vai falar com alguém ou para um grupo de pessoas, não adianta, a oratória vai falhar. Você vai esquecer, vai trocar as palavras, vai ficar confuso. Quarto ponto, um ponto muito importante, que é o que a gente fala da credibilidade. Credibilidade é o seguinte, tem uma matemática que eu preciso que vocês entendam. Para a gente ter uma boa oratória, para a gente ter uma boa fala, 7% da boa oratória está baseado nas nossas palavras, só 7%. Ué, Kelly, mas oratória não é falar, então o sucesso da minha fala é só 7%? Só 7%. Porque uma boa oratória ela é feita de 93% de atitude, ação, comportamento e gesto.
Eu não posso virar para vocês e falar assim, gente, vocês têm que ter credibilidade, vocês têm que ter segurança, vocês têm que acreditar em você. Eu não posso falar isso se eu estiver batendo minha perna no chão, roendo a minha unha ou mordendo o canto da minha boca. Eu não estou tendo comportamento, ação e gesto que vai entrar de acordo com a minha oratória. Por que, Kelly? Porque oratória só 7% está baseado nas palavras. 93% está baseado nos meus gestos. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco que a expressão corporal para se comunicar é muito importante. Então, olha essa matemática, que a gente fica tão preocupado, ai meu Deus, o que eu vou falar? Será que eu vou esquecer? Calma, porque só 7% de uma boa oratória é palavra, é verbo. O resto é comportamento, é gesto. Então, quando a gente fala de credibilidade, a gente está fazendo essa matemática. E quando a gente fala de credibilidade, a gente tem que entender o significado da palavra compromisso. O que é compromisso? Pode passar, Rodrigo, que é o quinto. Compromisso é o que eu falei no início da oratória, o quinto segredo de um bom comunicador. É insistir naquilo que parece difícil. Kelly, eu não consigo falar para mais de 10 pessoas, então o seu próximo contato com o público vai ser para mais de 10 pessoas. Insiste. Kelly, mas eu tenho muita vergonha de segurar um microfone. A próxima vez que você ver o microfone, você vai pedir para segurar o microfone, mas ele não precisa falar, só segura, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças. Ai, Kelly, eu fico tão nervosa quando eu vou dar uma aula presencial, online, eu estou na minha zona de conforto, que é na minha casa, mas presencial eu já fico tímida, aquela pessoa está me olhando, eu não sei se ela está me julgando, então o seu próximo atendimento vai sair do online e vai para o presencial. Porque compromisso é insistir naquilo que parece difícil. Quando eu comecei a trabalhar com oratória, eu tinha vergonha de falar para 4, 3, 5 pessoas, mas eu tinha zero vergonha de falar para 400, 4.000 ou 5.000. O meu problema com oratória era com gente pequena, grupinhos pequenos, porque eu tinha a sensação de que estava todo mundo me olhando e eu conseguia enxergar os olhares das pessoas. Então, eu passei a ter compromisso em falar para grupos pequenos. Eu queria falar para 2, para 3 pessoas, porque para 200 eu já não tinha vergonha. Aonde que eu tinha vergonha? Para grupos pequenos. Aonde que eu precisava do meu compromisso? Naquilo que parecia difícil para mim. Hoje não tem mais problema disso. Então, insiste naquilo que é desafiador, aquilo que atravessa o caminho da sua boa comunicação. Agora, o próximo, eu vou apresentar para vocês alguns mecanismos, alguns pontos que são importantes para a gente desenvolver. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você conseguir ter naturalidade, dicção, foco, memorização e expressão corporal, se você tiver esses 5 pontos, você fala bem. Kelly, mas se eu tiver esses 5 pontos, eu falo bem na frente de um juiz? Fala. Eu falo bem na frente de uma congregação? Fala. Eu falo na frente do meu chefe? Fala. Você precisa desenvolver esses 5 pontos ao longo da sua caminhada de ser um bom comunicador. Naturalidade. Como que a gente traz naturalidade? Naturalidade é passar verdade no que você está dizendo. É você abrir a boca, soltar o verbo, os gestos, né, já que a comunicação é feita a maior parte pela expressão corporal, é você falar e as pessoas acreditarem. Para acreditar em você, você tem que ser natural. Ninguém consegue ser natural debaixo de uma demanda emocional instável. Ninguém nervoso consegue ser natural. Ninguém preocupado, ninguém ansioso consegue ser natural. Então, naturalidade vem da sua calma. Isso leva para a vida. Como que a gente trabalha a estabilidade emocional? Com a respiração. Antes de eu entrar e enfrentar um público, para não ficar igual essa imagem, a mulher suando, segurando a banqueta, desesperada, olha o ombro tensionado, quase perto das orelhas, tudo isso atrapalha a sua fala. Olha o olhar tão aberto, julgando já as pessoas e achando que está sendo julgado. Para que isso não aconteça, eu respiro. A respiração de um bom comunicador antes de uma oratória, ela tem que ser lenta, regular e profunda. É o famoso... Faz isso mais 5 vezes, que eu quero ver se o nervosismo não vai embora. Então, primeiro ponto para ser natural, estabilizar a sua respiração, que vai estabilizar as suas emoções. Segundo é a dicção. Dicção é a maneira como você fala e todos entendem. Então, para eu ter uma boa dicção, eu preciso articular. Antes de começar aqui a palestra com vocês, eu já estava aqui, fazendo os exercícios. Kelly, eu não sei de exercício de dicção. Qualquer coisa que vibre a sua língua, você já está fazendo muito por você. Então, antes de falar em público, alguma coisa que vai ser desafiadora,
também umas 5 sequências. Vibra os lábios. Brrr. Então, olha quanta dica. Respiração, dicção. Terceiro ponto, para a gente ter uma boa oratória também, é o foco. Não tem como você lembrar do que você vai falar se você, enquanto está falando, está pensando o que vai jantar. Não tem como você ter uma boa comunicação, se fazer entender nas suas palavras, se você está pensando se alguém está entendendo ou não. Eu estou aqui falando para um grupo de pessoas, não sei nem quantas pessoas tem aqui. Estou falando para um grupo de pessoas. No momento, eu não estou preocupada se vocês estão entendendo, porque a partir do momento que eu me preocupo se vocês estão entendendo, eu vou esquecer minha linha de raciocínio. Eu deixo para me preocupar se alguém levanta a mão para tirar uma dúvida, se alguém me faz uma pergunta, ou no final, aí eu me preocupo se vocês entenderem. Mas durante a minha fala, preocupação não ocupa o mesmo lugar da concentração. Não tem como. Tá? Então, eu não falo bem, é porque você não está se concentrando, só está se preocupando. Então, foco é isso, esquece tudo. É aquele momento, é a sua fala, é o seu estudo, é o seu conteúdo. Mas eu não sei se estão gostando, se estão entendendo. No final, você vai saber. Espere, segura a ansiedade, ora antes, que no final você vai saber. O próximo é a memorização. Memorização é o seguinte, tudo que eu tenho falado para vocês, por já ter falado durante milhões e milhões de vezes, eu já tenho decorado. Mas eu não confio na minha memória. Então, eu tenho um slide na minha frente e eu tenho um caderno aqui comigo com tudo que eu estou falando anotado para vocês. Porque memória do orador é falha. Não, olha, já estou expert, isso aqui eu domino brilhantemente bem. Não leva nada anotado. Se você ficar nervoso, preocupado, faltar concentração, essa memória de nada adiantou. Então, para ser um bom comunicador, eu não confio na minha memória. Eu tenho que ter bengalas, eu tenho que ter alicerces, tá? Que a gente chama de muleta do orador. Muleta do orador é tudo que eu posso pegar como ajuda para eu não esquecer o que eu vou falar. E, por último, é a expressão corporal. Vocês estão olhando aí esse desenho, né? A personagem está com os ombros colados na orelha, quase, suando frio, a boca caída, o que mostra uma certa preocupação e tensão, um olhar mais aberto, que mostra uma necessidade de validação externa, eu preciso ser aceita, eu não sei se eu sou. Acabou a memória dela, aí já não existe. Essa personagem já não fala bem. A não ser que ela respire, trabalhe a dicção, não pense mais em nada, tenha a muleta do orador, e aí esse ombro vai relaxar, essa expressão vai se abrir, o sorriso vai surgir. Quando a gente fala de expressão corporal, o corpo, ele se comunica antes da minha fala, porque primeiro a pessoa para te ver, depois ela para te ouvir. Então, se eu ver o Márcio, por exemplo, do outro lado da rua, primeiro eu vou ver o Márcio, depois eu vou falar com o Márcio. Então, primeiro a pessoa te vê, depois ela te escuta. Por isso que a sua expressão corporal, ela tem que ser um dos maiores cuidados que você tem que ter para que a pessoa olhe para você e fale, essa aí vai me passar a verdade. Essa aí vai me passar a credibilidade. Então, nenhum bom comunicador vai estar com essa expressão corporal de tensão. Relaxa. Você pode ver quando, por exemplo, né, eu dou muito coach para atores, os atores quando vão entrar em cena, eles parecem que vão entrar num ringue de boxe, né, que eles fazem assim, relaxam, porque corpo relaxado, mente relaxada, corpo relaxado. Vamos fazer esse combo, porque aí a gente consegue lembrar e ter uma excelente oratória. E esses são os mecanismos, tá? Se a gente atingir esses 5, a gente consegue ter uma excelente comunicação. O próximo é o seguinte, a gente precisa, quando vai se comunicar, pode pular que não tem dinâmica em grupo, não, o tempo não deixa. A dinâmica em grupo a gente faz quando tem um tempo maior, tá, gente? Para fazer, vocês anotam, tem exercícios e tal. Aqui a gente só vai pular isso. Aqui é o seguinte, o público que você vai se comunicar, ele é diferenciado. Você pode falar para crianças, você pode falar para idosos, você pode falar para mulheres, você pode falar para homens. O que significa que, se o meu público é diferenciado, a minha comunicação também vai ser diferenciada. Uma criança, por exemplo, ela entende através de desenhos. Então, se você quer ensinar uma criança, se comunicar com uma criança, explicar alguma coisa de uma forma mais clara, objetiva e concisa para uma criança, vamos partir para o visual, vamos partir para o desenho, para o lúdico, que é a melhor forma dela entender durante uma oratória. Já as mulheres, a mulher, ela é da audição. Você pode falar que ela escuta. Ela não precisa nem estar te olhando. Você vai falar, ela vai assimilar. Então,
Esse é o público feminino. Pode falar que a escuta da mulher é mais aguçada. Já o homem não tem essa audição aguçada, ele cansa rápido de tanto blá, 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 ainda mais que mulher fala, né? Então, como que a gente se comunica com um grupo de homens? Homens é visual, é isso aqui, é o slide, é a foto, a figura, é a planilha, é o gráfico, é a imagem na tela. Então, criança, desenho, mulher, audição, o homem, visão. Pessoas que são jovens, você vai falar para um grupo jovem de uma igreja, o jovem adora saber de coisas novas, coisas que vão ser inventadas. Então, durante a sua oratória, você pode falar de coisas que ainda não existem, antecipar o futuro, falar de invenções, coisas atuais, mas que são recentes. O jovem gosta do novo. E uma pessoa que é mais idosa, que tem mais idade, ela ama referências do passado. Então, se você quer ter uma boa oratória com um grupo de idosos, pessoas que têm mais maturidade, então resgata experiências lá do passado, porque você vai prender a atenção. Tudo isso que eu estou te falando, como eu me comunico com uma criança, com um adulto, mulher, adulto, homem, como eu me comunico com um idoso, é para que a sua oratória não passe despercebida, mas para que as pessoas possam parar e te ouvir. Porque não tem nada pior para um comunicador que ter a sensação de que ninguém está te ouvindo. Aí a memória vai embora. Aí a credibilidade se some. Aí a sua autoestima vai no pé. E aí você pede que vai falar, o nervosismo sobe e você foi um fiasco. Então, para prender a atenção do teu público, conheça antes o teu público. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Show. Então, vamos agora ao próximo, que são os objetivos, né? Lembra que eu falei para vocês que uma boa oratória, ela tem que ter, você tem que ter, achar um sentido, né, na sua fala. Então, nós temos que ter objetivos naquilo que a gente vai falar. E aí, nós temos 3 tipos de objetivo. Rodrigo, não sei se tá aí. Dá uma passada para mim no slide, para eu dar uma olhada. Ótimo, tá aí. Então, olha, nós temos 3 objetivos na minha fala. Objetivo número 1 é informar. Objetivo número 2 é persuadir e o objetivo número 3 é promover-se. O que é informar? Informar é mostrar para a pessoa qual é o foco da tua oratória. Eu vou falar sobre sexualidade. Então, sexualidade vai estar presente no meu primeiro ponto da oratória. Primeiro eu vou falar, gente, o tema é esse, eu estou informando. Tá? Então, pensem sempre nisso. Eu vou começar um assunto, então primeiro, lembrei, a Kelly tem que falar que eu tenho que informar. A Kelly falou que o primeiro ponto é informar. Então, informar é trazer como ponto principal para abrir a tua fala qual é o teu assunto. É como se eu falasse assim para uma amiga, olha, Carol, eu queria te falar sobre a minha festa de aniversário. Eu estou informando a Carol, não estou? Porque eu trouxe o meu tema. Eu já iniciei sobre o que eu quero falar. Agora, tem pessoas que não conseguem ter essa linha. Então, chega e fala assim, Carol, então, eu queria falar com você. É um negócio que... hoje choveu. Você viu que choveu? Pois é. Não, mas não era isso que eu ia falar, não. Choveu, mas eu queria te falar... choveu. Seguinte, você marcou o salão? Não marcou. Não, mas deixa eu falar. Eu queria falar sobre a minha festa de aniversário. Olha a volta que eu dei, sendo que o meu assunto era, Carol, eu preciso falar com você sobre a minha festa de aniversário. Perceberam a diferença? Eu não informei, eu dei uma volta, eu fui redundante, eu fui cansativa. Então, para se ter uma boa oratória, informar é apresentar o teu foco principal de assunto. Segundo, é persuadir. Persuadir é aquilo que nós já falamos, que é a capacidade que você tem de influenciar, ou seja, de expor a sua opinião, e não de manipular, que é impor uma opinião. Todo mundo que vai persuadir na oratória está expondo uma ideia. E não impondo uma ideia. E por último, promover-se. Promover-se é o seguinte, você precisa ser conhecido pelaquilo que você fala. As pessoas precisam entender. Então, por exemplo, o João lida com informática, né? E aí, quando alguém precisa aprender ou escutar sobre a informática, vamos falar com o João. Chama o João, pede ao João. Um bom comunicador, ele se promove pelo jeito que ele coloca as palavras. Um bom comunicador, ele se expressa de uma maneira tão tranquila e tão fácil, porque ele já se promoveu. Eu, no meu caso, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que quem me promove é a pastora Luísa, né?
Eu fico caladinha. O pastor Aloysio rasga o verbo, glória a Deus pela vida dele. Mas você, como um excelente comunicador, precisa aprender a se promover, você é uma vitrine. Ah, eu não vou falar, não, tá na célula. Alguém quer falar alguma coisa? Aí você fica quietinho. Tá cheio de coisa para falar, mas fica quietinho. Vai se promover, vai ter compromisso, insistir naquilo que parece difícil. Você não precisa ser ator para falar bem. Você não precisa ser formado em comunicação social para falar bem. Mas a comunicação te ajuda a chegar a lugares mais longes. A sua boa comunicação faz com que você mantenha relacionamentos mais duradouros. A sua boa comunicação faz com que você seja mais respeitada no seu grupo de amigos e na sua congregação. A sua boa comunicação faz com que você consiga vender o seu trabalho em qualquer mercado de trabalho. Então, eu trabalhando com oratória, eu me vendo para um grupo de advogados, eu consigo vender o meu trabalho para um grupo de corretores, eu consigo vender o meu trabalho para pessoas da comunicação de oratória, eu consigo vender para crentes, para não crentes, por quê? Porque eu preciso me promover. E promover não é se achar, promover é entender, eu sou uma vitrine, então eu vou deixar com que as pessoas me vejam. Mas para isso eu preciso arriscar, ok? Próximo é o seguinte, antes da gente avançar no vocabulário, lembra que oratória não é para agradar todo mundo. A oratória ela é feita para agradar a maioria. Então, se você está num grupo de 50 pessoas e você está com medo do que você vai falar, lembra que vai ter um grupo nessas 50 pessoas que vai detestar a sua fala. Mas oratória, para ser bom comunicador, não é para agradar as 50, é para agradar pelo menos 35. Oratória é para agradar a maioria, e não todo mundo. Se você pensar nisso, você nunca mais deixa de falar. Na psicanálise, cadê a Andréia, né, psicanalista? Na psicanálise, a gente fala que o verbo cura, verbalizar cura, né, cura as emoções, dilui a sua dor, então a gente precisa aprender a verbalizar. Próximo é o vocabulário. A gente precisa evitar falar palavras difíceis quando a gente vai trabalhar com a nossa comunicação. As pessoas não precisam. Você tem que entender que num grupo que você está falando, podem ter pessoas analfabetas, como podem ter juízes. Podem ter promotores, mas pode ter a pessoa que fez até a 4ª série. E todo mundo tem o direito de entender o que você está querendo passar. Um bom comunicador não é o que fala difícil. Um bom comunicador é que fala bem e consegue fazer com que todo o público saia com um bom entendimento daquela fala. Então, seja em qualquer ambiente que você esteja, lembra sempre, a minha comunicação, ela precisa ser acessível a todos. Ela não pode ser limitada para um grupo, senão você não vai se comunicar bem. Tranquilo até aqui? Boa? Próximo é o visual, tá? O visual é uma coisa um pouco contraditória. Sempre quando eu estou em palestras presenciais, isso rende, esse assunto rende. Por quê? Primeiro, lembra que eu falei que primeiro a pessoa para te ver, depois ela para te ouvir. Se ela para primeiro para te ver, grande parte da sua credibilidade vai estar na sua roupa. Então, não adianta você... Vou dar um exemplo que eu sempre dou nos workshops que eu dou. Você vai num banco, abrir uma conta, e aí chega lá o gerente que vai abrir a sua conta, ele está de bermuda, chinela havaiana e uma camisetinha regata. E aí ele vira e fala, oi, eu sou o gerente, eu vou administrar toda a sua conta, todo o seu dinheiro. Você vai olhar aquele chinelo, aquela bermuda, a camisa regata, em outro contexto não teria problema nenhum. Mas para aquela situação, a credibilidade dele foi embora. Veja, você não está julgando a pessoa, tá? Porque julgamento na oratória não é bem-vindo, é sem julgamento. Você está julgando o desenvolvimento do trabalho dele diante daquilo que você viu, porque primeiro você para ver, depois você para ouvir. Então, quando vocês forem falar em público, eu quero que vocês se preocupem com isso. Como que eu estou vestido? Como que eu tô me apresentando bem? Eu estou passando credibilidade? Cada ambiente tem uma maneira de se vestir. Quando eu dou workshop para crianças, principalmente o artístico, eu sempre tenho alguma coisa que vai chamar a atenção delas, ou um lacinho no cabelo, ou alguma coisa que me remete ao universo delas, porque elas vão parar primeiro para me ver. E se elas não tiverem credibilidade no que elas estão vendo, vão me achar uma tia chata. Mas se eu for, por exemplo, dar um workshop de oratória para advogados, eu já não vou botar o lacinho. Eu já tenho cara de criança, né? Então, se eu não passar credibilidade em como eu estou me vestindo, vai dar ruim para mim. Então, não deixa dar ruim para vocês. Se vistam de acordo com a ocasião, porque isso influencia a sua oratória.
tá? O próximo é o local da apresentação. Isso é muito importante. Quando a gente for se apresentar em algum local, quando a gente for falar para um grupo determinado, a gente precisa conhecer esse local antes. Por quê? A gente precisa sempre, um bom comunicador, ele tem sempre um plano B. Você vai dar um workshop num centro de conferências de um hotel, você vai dar uma palestra num hotel, num centro de convenções. De repente, o gerador não resolve não funcionar e falta luz, você fica sem slide, você fica sem nada. Você se desespera? Treme na base? Começa a suar frio? Fica tensionado? Ué, cadê o teu plano B? Uma vez eu fui dar um workshop num hotel e aconteceu exatamente isso. Em cima não tinha gerador, alguma coisa que aconteceu, não sei o que era a estrutura do hotel, e faltou luz, faltou tudo. Mas o que eu tinha? A muleta do orador. Então, não ficamos sem palestras, continuamos a palestra mesmo à luz de velas. Porque um bom comunicador, ele conhece o espaço, o local da apresentação antes de começar a falar. Tá? Então, vai se apresentar numa sala de reuniões, então vê onde é que você vai sentar, quantas cadeiras tem, como é que é o espaço, se você quiser levantar para falar, tem espaço para isso. Tudo que pode te ajudar, você coloca dentro do seu entendimento. O próximo é a metodologia da oratória. Eu peço até desculpa a vocês por estar falando muito rápido, mas nosso tempo é muito curto, e eu queria que vocês entendessem o geralzão da oratória, tá? Mas no final vou me colocar à disposição para dúvidas ou até para as pessoas que quiserem me contactar depois, fiquem à vontade, tá bom? Mas aqui tem que ser nessa pressa mesmo. Pode passar, Rodrigo, a arte de falar bem, é tudo que nós vimos até aqui. E agora nós temos os erros. Eu vou apresentar para vocês, e a gente já está caminhando para o fim, os 11 erros que você não pode de jeito nenhum cometer quando for se comunicar. Isso aí é para anotar para a vida. Erro número 1, pedir desculpas. A gente só pede desculpas por aquilo que tem realmente relevância. Então, por exemplo, se você está falando e, de repente, você perdeu a sua linha de raciocínio, não peça desculpas. Isso vai enfraquecer a sua imagem. Isso vai enfraquecer a sua oratória. Mas se você, sem querer, durante a sua palestra, você pisou no pé de alguém, você derrubou um copo d'água em alguém, você esbarrou e o computador caiu, tudo bem, peça desculpas. Mas durante a sua linha de raciocínio, trocou alguma palavra, fugiu do roteiro, só você conhece o que você vai falar. Então, lembra daquela credibilidade que você tem que ter, só você conhece seu texto, então acredita nele, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Então, não peça desculpa. Tem gente que eu vejo se comunicando e a cada 4 palavras, desculpa. Ou, quando vai começar uma oratória, fala, gente, desculpa que eu não deu muito tempo de estudar, né? E aí, assim, eu não sei se eu vou conseguir falar muito bem, mas eu vou tentar. Esquece. Já está com a péssima comunicação. Então, não peça desculpas à torta e à direita. Número 2 é falar de você. Lembra que eu falei que eu me apresentei super rápido aqui para vocês? Eu tenho muito mais coisa para falar sobre a minha vida, sobre a minha formação, mas não interessa a vocês. Vocês não estão aqui para aprender sobre a Kelly, vocês estão aqui para aprender sobre oratória. A minha vida não é importante, mas o meu conteúdo profissional é. Então, quando vocês forem falar em público, a gente sempre tem o momento da apresentação, que é quando as pessoas vão conhecer você. Cuidado com a quantidade de informações que vocês despejam em cima do seu público, com a quantidade de apresentação, para a gente não parecer que a gente é narcisista, um senso grandioso da própria existência, porque eu sou formado em Harvard, não sei o quê. Pega os principais, os pontos que você acha que é interessante para o teu público saber, para ele acreditar na sua oratória, e segue. E entra no que importa. Número 3, falar difícil. Não falem difícil, é o que eu falei, a comunicação de um bom comunicador, uma boa oratória é feita de palavras acessíveis. Todo mundo precisa entender o que você está falando, seja o analfabeto, ou seja o juiz. Quarto, vícios de linguagem. O que são os vícios de linguagem? São todas as expressões, palavrinhas que enfraquecem a nossa comunicação. Exemplo, né, tipo, daí, aí. Eu sei que todo mundo fala isso, inclusive eu, tá? Então, a gente precisa se policiar para não ficar... Então, né? Tem gente que termina todas as frases assim. Vou dar um exemplo. Bom, para vocês terem uma boa comunicação, né? Vocês precisam ter mais credibilidade, né? E acreditar mais no que você está falando, né? E também, assim, escolher seu público, né? Né? Acabou, já enfraqueceu a comunicação. Isso é vício. Tem que se policiar, ter compromisso para cortar, porque isso enfraquece a sua fala.
Tipo, daí, aí, tudo isso é disciplina. Quando perceber que falou, se atenta, percebeu, diminui na próxima fala. Bem? Quinto é falar sem olhar para o público. O olhar é o primeiro ponto que você tem na expressão corporal para passar credibilidade na sua fala. O olhar é o primeiro ponto que as pessoas vão ver em você para entender se acreditam na sua fala ou não acreditam. Então, quando a gente vai ter uma boa comunicação, eu preciso olhar no olho de quem eu quero me comunicar. Seja com uma pessoa, ou seja com 50 pessoas. Eu passei o meu olhar ou eu foco o meu olhar. Mas eu não posso deixar de falar sem olhar para as pessoas. Eu não posso deixar de me comunicar olhando para o chão. Eu tenho que, vou olhar para o chão, vou olhar para o teto, vou olhar para não sei onde, que aí eu fico menos tímida. Você prejudicou a sua oratória, porque o que você tem de passar a verdade. Lembra daqueles 5 pontos? Naturalidade, dicção, foco, memorização, expressão corporal? Naturalidade vem pelo olhar. Foco vem pelo olhar. Memorização, se não tiver um olhar bom, você vai prestar atenção em tudo, menos na sua fala. Ok? O próximo. Palavras que não agregam. Existem 2 tipos de palavras que não agregam quando a gente vai se comunicar. Número 1 é eu acho. Eu acho, porque quem acha não tem certeza. Então, não tem como você ser um bom comunicador se você acha que você vai falar sobre aquele assunto. Eu acho que vou, né? Eu acho não, vou falar sobre oratória. Não tem acho. Tudo bem? Tranquilo? E a segunda palavra, que é uma palavra também errada, que enfraquece a nossa fala, é o vou tentar. Kelly, você vai falar sobre os erros da oratória? Eu vou tentar. Quem vai tentar não sabe se vai conseguir. Tanto é que vai tentar. Então, cuidado com eu acho ou eu vou tentar. Tudo bem? Próximo erro são piadas preconceituosas. Aí dispensa um pouco comentários, né? Porque a gente já sabe, ainda mais nos dias de hoje que a gente está vivendo, tudo muito pesado, né? Assim, você não pode falar determinadas coisas, hoje estão levando muito ao pé da letra, então a gente tem que evitar esse tipo de comentário, tá bom? Esse tipo de piadas, assim. Às vezes a gente quer trazer um pouco de tom de comédia, mas pega pesado. O 8º erro é não respeitar o tempo. Eu já estou aqui em cólicas porque eu tenho 3 minutos para fechar, e eu vou fechar. Se te derem 50 minutos, são 50 minutos. Se te derem 2 minutos, são 2 minutos. Respeita o seu tempo para você ser respeitado como comunicador. Tá bom? No erro número 9 é confiar só na sua memória, que é aquilo que eu falei, né? Nós precisamos da bengala do orador. Então, eu não vou confiar na minha memória, eu vou ter um caderno, eu vou ter tudo anotado, eu vou ter post-it, eu vou ter bloquinhos. Isso vai facilitar a minha maneira de me comunicar com o público, porque eu sei que se der ruim para um lado, não deu ruim pelo outro, porque eu tenho aqui a minha bengala do orador. Erro número 10, vícios de pausa. Vícios de pausa, eu vou só exemplificar que vocês já vão entender. É o eu esticar uma determinada palavra, uma determinada expressão, para eu poder pensar no que eu vou falar, já enfraqueceu o oratório. Vícios de pausa é isso aqui, ó. Gente, eu vou começar a falar com vocês agora sobre os erros e... Olha o tamanho do meu i. Isso a gente faz demais. Então, cuidado com os vícios de pausa, porque é o tempo que você precisa para pensar no que você vai falar, mas também é o tempo que a pessoa que você está se comunicando perdeu credibilidade em você. Então, vamos otimizar o nosso raciocínio, né? O raciocínio precisa ser rápido, mas rápido não é acelerado. Rápido significa que eu acesso o meu acervo de palavras para eu poder abajur, que é o que a gente não pode tomar, mas na regra da oratória nós temos a voz de abajur. Pode passar, Rodrigo, é o último. Voz de abajur é o último erro que prejudica a nossa comunicação, que é quando eu não tenho variação na minha entonação. Então, a minha comunicação fica chata. É como se fosse assim, ó. Gente, então, eu vou falar sobre oratória, eu espero que todo mundo entenda, espero que vocês tenham gostado, e foi um prazer conhecer vocês, muito obrigada, e qualquer coisa, podem tirar dúvidas. Percebem que é a mesma linha de entonação? Isso na oratória chamada de voz de abajur. Acabou, a pessoa cansa, enjoa, não consegue te ouvir. Então, esses são os 11 erros que a gente não pode cometer quando a gente vai se comunicar, tá? E aqui a gente fecha a introdução de um bom comunicador.
a gente fecha o assunto oratória. Lembra que eu falei, para ser um bom comunicador, respeitem o tempo? Então, me deram 50 minutos, vai virar 50 minutos agora. Então, respeitem o tempo que dão para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha clareado mentalmente para vocês o poder de uma boa comunicação. E eu queria muito que vocês acreditassem que vocês são excelentes comunicadores, que é possível chegar na frente da igreja, pegar um microfone e se comunicar com as pessoas, que é possível propagar, por exemplo, o evangelho para 30 pessoas ou para 3.000 pessoas. Queria que vocês acreditassem no poder da fala que Deus deu para vocês. Né? Se vocês, tem muita gente que tem vontade de se comunicar, mas tem vergonha. Então, acredita que é Deus que bota em vocês tanto o querer como o realizar. Então, se tem o querer, o realizar é completamente possível. Obrigada, gente. Muito obrigada pelos ouvidos, pela atenção. A rapidez foi precisa pelo tempo que me foi dado. Márcio, obrigada pela introdução. E qualquer dúvida, não sei se as pessoas, não sei se esse momento é aberto para dúvidas, mas se for, eis-me aqui. É isso aí, Kelly. Primeiramente, parabéns, realmente, o pastor Luiz, ele foi bem correto com as palavras, os elogios. Foram realmente poucos até. 40 minutos, né? Praticamente você nos brindou com conteúdo maravilhoso. Dá para todo mundo aqui sair muito obrigada. Melhor do que quando antes da palestra. Com certeza, você enriqueceu muito aí a questão desse tema para todos nós. Amém. Bem, teve pergunta no meio da palestra e eu acho Sim, legal tivemos. a gente abrir esse momento para as perguntas. Tá? Podem fazer até se quiserem, de forma abrir o microfone e falar. Né? Tá, Rodrigo, me ajuda, porque eu não tenho acesso às perguntas. Eu não estou tendo acesso às perguntas, então... Deixa eu ver aqui. Teve uma aqui. Como fazer para se livrar dos NES? Acho que foi essa pergunta que alguém fez. Deixa eu achar aqui. Está no chat, né? As perguntas. Chat, isso, está no chat. Gente, obrigada pelos comentários. Deus abençoe vocês. Que bom que consegui esclarecer bastante coisa. Tá, primeira pergunta ali, alguma dica do gatilho para se livrar do né? O né é a prática, tá? Todas as vezes que você, durante a sua oratória, você fala o né, daí e o tipo, é importante que você traga consciência de eu não posso fazer isso. Porque você pode falar né, o que você não pode é falar num fluxo grande, né? Então, você pode falar tipo, você pode falar daí, mas o fluxo, a quantidades que vai ser reconhecido como vício é que não pode, tá bem? Acho que ficou claro, né? Então, só é a consciência para trazer isso mais à tona. Tipo, não posso, preciso me organizar mentalmente. Não sei se tem mais pergunta. Tem, Rodrigo? Não, né? Estou vendo aqui, por enquanto, não. Tá. Nossa, quanto comentário abençoado. Que delícia, que bom. Que bom, fiquei muito feliz. Então, é isso, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, a pastora Luísa tem o meu contato e eu estou sempre à disposição para a gente crescer junto, enriquecer junto e, né, aprender intelectualmente junto. Maravilha, Kelly. E só para a gente encerrar esse último encontro do ano, né? Né? Esse encontro aqui é o último do ano, a gente volta em fevereiro, tá? Dezembro, então, em janeiro a gente vai ter esse momento de férias, tá bom? Então, vamos finalizar orando, né? Aliás, estamos aqui no ambiente cristão também, e eu gostaria de que algum irmão aí pudesse orar, né? Quem se candidata a fazer uma oração de gratidão por esse momento, por esse grupo, para que a gente siga aí debaixo da bênção do nosso Deus e crescendo, né, como seres humanos nesse grupo tão maravilhoso. Quem quer fazer uma oração aí? Eu faço. Amém. Vamos lá. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor Deus, por essa noite maravilhosa de aprendizado que a tua serva nos trouxe, Senhor. Muito obrigado pela vida da Kelly, que o Senhor continue abençoando sua vida, seu trabalho, seu ministério, a todos os irmãos presentes aqui, né, nesse encontro,
todos aqueles que estão participando, meu Deus. Que tu venhas, através da tua palavra e através desse estudo, Senhor Deus, nos trazer iluminação para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos aqui. Nos chamando abençoado na tua presença e continue, Senhor Deus, nos orientando e nos guiando na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, galera. Então, Márcio, vemos aí em fevereiro. Rodrigo quer fazer alguma surgiu só uma pergunta aqui. Primeiro é o Instagram da Kelly. Kelly, quiser de repente falar a sua... Ah, sim. O Instagram, gente, é Ké Morales. K-E Morales, com um S no final. Ké Morales. Rodrigo. Oi, pastor. Pessoal, eu estava aqui ouvindo... Pastora Luiz chegou. Chegou. Ouvi a voz. Estamos participando aqui pelo celular da Elda, agora entrei aqui usando meu celular. Obrigado, Márcio, obrigado, Rodrigo, time querido, obrigado, Kelly, filha querida. Mais uma vez uma palestra riquíssima, abençoada, que trouxe muitos ensinamentos para todos nós. Parabéns, né? Olha o Né, olha. Obrigada, pastor, pelo convite, obrigada aí pela confiança no meu trabalho, carinho de sempre. Mais uma vez, obrigada aí vocês por terem escutado o conteúdo. Obrigada a nós. Muito obrigada. Excelente. Vai ter a foto oficial? Vai. Vai, então vai. Okay, eu estou derrubando o cabelo aqui. O Insta. Eu vou botar aqui no chat, é Ké Morales. Legal. Ké Morales. Tá no chat. Só fizeram também mais uma pergunta, que é como se sair bem quando o público faz uma pergunta ao qual você não conhece o assunto. Ah, tá. Se você não conhece o assunto, você tem 2 caminhos, tá? Número 1, você é muito sincero, você fala, olha, eu ainda não sei sobre isso, vou estudar mais e depois eu te respondo. Que é muito comum dos oradores falarem, né? Porque a gente não tem obrigação de saber sobre todos os assuntos. Então, o primeiro ponto é essa verdade, essa sinceridade, porque já que a gente está se propondo a passar credibilidade como um bom comunicador, não dá para mentir logo nessa hora, quando perguntam sobre um determinado assunto que a gente não domina. E o segundo ponto, às vezes você até domina, mas um pouquinho. Não domina tudo para responder de forma tão precisa, mas um pouquinho você domina. Então, aquele pouquinho já vai servir de resposta. Acredita nesse pouquinho e responde. Foi? Acho que foi, né? Foi. Acho que tem uma pessoa falando uma dúvida sobre falar de você. Eu não entendi a pergunta. Será que é uma dúvida sobre a quantidade de coisas que a gente fala a nosso respeito, é isso? Não, é dentro do que você falou, Kelly. Em primeiro lugar, parabéns, uma excelente palestra, um conteúdo maravilhoso. Minha esposa estava ouvindo, nossa, que coisa, hein? Sucinta, direta e extremamente esclarecedora. Foi bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Quando você colocou os pontos que a gente não deve falar, é falar de você. Mas trazer um exemplo vivenciado pelo palestrante, ele vai enriquecer, né? Então, desde que não seja algo para ser muito egoísta, né? Ou muito narcisista, que seja dentro do assunto, eu acho que enriquece. O que você acha? Isso, não, com certeza. Quando a gente vai abrir a nossa palestra, a gente precisa se apresentar, né? Então, essa apresentação, ela precisa ser direta e objetiva. O que é direta e objetiva? O meu público está aqui para aprender sobre oratória. Então, eu vou falar todas as minhas formações que têm a pegada da oratória. Então, eu posso ter curso de marketing digital, não interessa naquele momento. Eu posso ter feito curso de modelo e manequim, também não interessa naquele momento. O que interessa é o foco na oratória, então toda a minha formação em volta desse tema, aí cabe na minha apresentação. É isso, galera. Tá bom, né? Por alguns aqui, a gente ficaria aqui mais a madrugada inteira, né? Mas a hora de dar tchau, façamos, né? Quantas tendas? Várias tendas aqui. É isso, pessoal. Nos vemos em fevereiro. Ótimas férias a todos. Os irmãos da igreja, nos vemos em breve. Beijo no coração. E até logo. Valeu, Kelly. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Mais uma vez. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau.
Obrigado, Parabéns. pessoal. Beijo. Obrigada. Coração. Beijo. Obrigadão. Beijo. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada, Kelly. Muito bom, viu?